Boa noite, bem-vindos ao Espiritismo para Todos, o nosso programa semanal que você está habituado a sintonizar após o jornal TVM, aqui da TVM Matão. Hoje nós temos a presença de Alain César Runho, de Araraquara, e o nosso querido amigo vai abordar o tema Tormentos Voluntários. É um subtítulo de uma mensagem que está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Você já imaginou a expressão tormentos voluntários? A palavra voluntário lembra a iniciativa de decisão própria do querer de quem quer se voluntariar para alguma coisa. Mas alguém deseja atormentar-se voluntariamente? Pois é a apreciação do nosso querido palestrante, Alain César Runho. Vamos ouvi-lo. Muito boa noite a todos, aqueles que estão nos assistindo, o programa Espiritismo para Todos. Muita satisfação poder estar com os amigos, tratando de um tema espírita na sua essência, mas que, acima de tudo, representa um pensamento da cristandade, né? Discípulos que somos do Cristo, estamos aqui estudando este tema. Eu separei para conversar com os amigos essa noite um tema que é bastante importante, porque ele diz respeito ao nosso dia a dia. Intitulado dentro da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o tema Tormentos Voluntários. Para você que já conhece, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que representa o pensamento da doutrina espírita sobre os ensinos morais do Cristo. Dentre os seus capítulos, nós vamos encontrar um de suma importância, que é o capítulo 5, onde nós vamos aprender mais sobre a expressão do Cristo, bem-aventurados os aflitos. E é neste capítulo, no capítulo 5, que nós vamos encontrar a lição sobre tormentos voluntários. Do que se diz respeito a isso, né? Qual é o objetivo dessa lição, deste pensamento que o espírito Fenelon nos adverte quando trata do assunto? Quando eu for falar sobre isso, um combinado que eu faço geralmente com a audiência, com o público, é que a gente faça a lembrança de dois princípios que nós conhecemos na doutrina espírita e que nós precisamos ter em mente quando a gente vai refletir sobre o tema. O primeiro deles é a lembrança de que nós somos espíritos. Pode parecer redundante ou até mesmo óbvio, mas é muito importante a gente sempre lembrar deste fato. Nós estamos encarnados em um mundo material. Nos expressamos através de um corpo físico. Este corpo físico é deteriorável. Ele, com o tempo, cumpre com sua missão e depois volta com seus princípios à Terra. Mas nós somos, na essência, o que é fundamental na nossa essência e constituição é que somos espíritos. E, como tal, somos imortais. O corpo é perecível, o espírito é imortal. Ok? Segundo princípio que a gente tem que lembrar quando trata desse assunto é que nós habitamos um mundo classificado como um mundo de provas e expiações. O que quer dizer isso? Quando nós estudamos na doutrina espírita que há uma pluralidade de mundos habitados, nós aprendemos que a Terra está classificada como o segundo mundo na escala evolutiva, que é o mundo destinado às provas e expiações do espírito que está em desenvolvimento. Nós partimos de um mundo primitivo, onde adquirimos a inteligência, a consciência de nós mesmos, e vamos progredindo para mundos mais evoluídos. Agora, no mundo de provas e expiações, nós vamos ter que desenvolver a nossa consciência moral, nós vamos ter que desenvolver os nossos sentimentos, a nossa sensibilidade como um todo. E o objetivo de extrair a vivência em um mundo de provas e expiações é, superando as dificuldades do dia a dia que nos é imposta pelo ambiente, pelo convívio, aprendermos as virtudes da alma, as virtudes do espírito. Quando falamos de um mundo de provas e expiações, temos que ter por pressuposto que é um mundo onde ainda há o predomínio da ignorância. Nós costumamos usar a expressão há o predomínio do mal. Não que isso signifique que existe o mal em si, como uma entidade abstrata ou como uma força que se contrapõe ao bem, mas como a lembrança de que o mal representa a ignorância. É na ausência do bem que o mal se manifesta.
Então, enquanto não adquirimos a virtude do bem, estamos expressando uma força contrária às leis de Deus. Não que isso represente, como disse, uma força, mas é assim que nós nos vemos. Vemos em um mundo ainda a ignorância predominante. E por que a ignorância ainda é predominante? As ações, as manifestações humanas aqui neste mundo de provas e expiações ainda são tristes, ainda são equivocadas, ainda representam, entre aspas, o mal. Né? Dito isso, nós temos que lembrar que quando nós objetivamos a nossa experiência, viver a vida, por assim dizer, buscando a felicidade, nós estamos buscando algo que não pertence a esse mundo. Pois, se a característica deste mundo é o predomínio da ignorância e do mal, não é aqui que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Nós vamos encontrar aqui neste mundo apenas momentos de felicidade transitória, felicidades que a gente pode dizer relativas. O grande problema, e aí a razão de ser da lição, o título que se apresenta, é que nós buscamos a felicidade onde não podemos encontrá-la. O mundo, sendo um mundo de provas e expiações, ele é caracterizado pela transitoriedade. Nós somos seres encarnados em um momento transitório. A nossa constituição física é transitória, ela vai durar um determinado número de anos. A nossa situação social é transitória. A nossa inteligência, neste momento, é transitória. Então, nós temos que perceber que as nossas buscas são ainda transitórias no mundo. E nós acreditamos, ainda na nossa ignorância, que tendo os bens materiais, tendo a alimentação, o carro do ano, a casa grande, tendo viagens periódicas, nós vamos conquistar felicidade. Ocorre que tudo isso que estou a dizer são situações transitórias. Se eu tenho um carro, ele dura o tempo necessário para a sua utilização. Se eu tenho uma casa, ela tem um prazo de validade. A minha situação profissional tem um período máximo de tempo. E são situações que não são perpétuas. E se não são perpétuas, elas ainda são marcadas pela não essencialidade. O que eu estou dizendo com isso? Que nós aprendemos na doutrina espírita que o essencial não é a manifestação do espírito na matéria. A manifestação do espírito na matéria é um momento de aprendizado, onde desenvolvemos virtudes, essas sim, que compõem o patrimônio imaterial e o patrimônio inalienável do espírito. Quer dizer, uma vez que nós conquistamos inteligência, conquistamos moralidade, conquistamos paciência, conquistamos determinação, vontade, isso é um patrimônio que o espírito não perde. Passe o tempo, passem as encarnações, que são sucessivas, e o espírito deterá esse patrimônio. Ao passo que o patrimônio material, o patrimônio político, o patrimônio de expressão social é puramente transitório. E quando buscamos a nosso momento de felicidade neste patrimônio transitório, estamos buscando, na verdade, um tormento. Então é aí que a lição diz, tormento voluntário. A dizer, estamos buscando a felicidade em um local em que não podemos encontrá-la, em um momento inadequado. Quando buscamos a felicidade nos atributos do espírito, aí sim poderemos ter sucesso na realização da felicidade. Lembra que quando nós colocamos no início da nossa fala que somos espíritos, o espírito é imortal, o espírito tem alguns atributos, e é o que nos marca, é aquilo que nos caracteriza, é aquilo que é a qualidade essencial do espírito. Estamos dizendo, o pensamento não pertence ao corpo. Embora alguns entendam que o pensamento é um substrato do cérebro, é um produto do cérebro, em verdade o pensamento advém da alma, o pensamento advém do espírito, que é manifestado pela fala, é manifestado nas elucubrações que o cérebro faz,
mas que em verdade advém do espírito. Então é um atributo do espírito, o pensamento. A consciência de que eu sou eu, a consciência de si mesmo, é um atributo do espírito, não é do corpo. A criatividade, a vontade, o livre-arbítrio, são todos atributos do espírito. E são esses que são os verdadeiros patrimônios que o espírito detém. Então, buscar a felicidade em verdade, aumentar este patrimônio imortal do espírito. É alimentar o espírito nas suas virtudes, é alimentar o espírito naquilo que é o seu atributo. Quando buscamos nos bens materiais que são transitórios a nossa satisfação, a nossa realização, em verdade estamos investindo o nosso tempo em uma busca efêmera, em uma busca que não vai durar. O mais inteligente, o que nos parece mais inteligente, e aqui faço uma ressalva, que essa é a minha interpretação, é aquilo que neste meu momento evolutivo, neste meu momento de experiência pessoal, entendo como melhor interpretação dessa lição. O que não quer dizer que seja a verdade em si, ou que isso represente a verdade manifesta por Jesus e reiterada pela doutrina espírita, mas é aquilo que hoje compreendo dentro dos ensinos da doutrina espírita como necessário à nossa satisfação e à nossa evolução. Assim sendo, a melhor, a mais inteligente busca da felicidade está em alimentar a alma. Antes de alimentar o corpo, que tem sido a nossa grande prioridade, essencial que o corpo é, não vamos dizer nada ao contrário disso, antes de alimentar o corpo, também temos que alimentar o espírito. Essa nossa busca, quando investimos os nossos esforços em nos alimentarmos, em nos vestirmos bem, no nosso asseio, na nossa higiene, por assim dizer, nós estamos cuidando do corpo, como disse, uma ferramenta de desenvolvimento do espírito. Mas não devemos distribuir muito tempo ou todas as nossas energias cuidando apenas do corpo. A busca da felicidade deve se dar nos atributos do espírito. Nós devemos buscar que o espírito esteja satisfeito. Assim sendo, a proposta que a doutrina espírita nos traz: conheça quais as necessidades do espírito e vamos investir as nossas energias, o nosso tempo em desenvolvê-las. Vamos buscar, no nosso tempo disponível, alimentar a inteligência, alimentar a criatividade, alimentar a vontade, alimentar o pensamento. E como que fazemos isso? Cada um de nós vai ter ferramentas próprias. Há quem busque na cultura um alimento do pensamento, na leitura edificante, no uso do tempo assistindo palestra, assistindo um diálogo fraterno, enriquecedor. Isso todas são formas que cada um, de acordo com o seu gosto, vai ter para alimentar o seu espírito, os seus atributos essenciais e imortais que temos. Eu espero que eu tenha sido claro nessa curta lembrança de que nós podemos ser sim felizes quando alimentamos a nossa essência, o nosso espírito. E me despeço a todos com um fraterno abraço e o meu sincero boa noite a todos. Obrigado, Alain. Muito obrigado por ter estado conosco e nos trazer tão lúcida apreciação. Estamos muito agradecidos a você. E agradecidos também ao telespectador que nos acompanhou nesta edição do Espiritismo para Todos, que retorna na próxima semana, neste mesmo canal, neste mesmo horário, aqui pela TVM. Um grande abraço, muito boa noite, nossa saudação a você e a sua família. Fiquem bem. Até a próxima semana.